Você já parou para pensar que o motivo pelo qual você não aprende inglês pode ser o formato da sala de aula? E se você invertesse? Como assim, Lu? Vem comigo que eu te conto! Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo ML. Vídeos para te apoiar a ter a mentalidade protagonista e conhecer metodologias, estratégias, novas maneiras para acelerar a sua jornada até a fluência. Se essa é a sua primeira vez, já se inscreve, já ativa as notificações, porque o canal está crescendo e você vai nos apoiar a que conteúdos como esse chegue para muito mais gente. Porque às vezes a pessoa até está estudando, está ali se esforçando, porém está fazendo esforço de uma maneira não tão inteligente, estratégica e vai demorar muito mais tempo para atingir a tão sonhada fluência. E às vezes um ajuste assim, ó, aqui, um ali, vai fazer com que você ganhe muito mais tempo na sua jornada. Recentemente, aqui no canal, a gente falou sobre a diferença de estudante ativo e estudante passivo, de uma maneira ativa de aprender. E a sala de aula invertida, esse formato de sala de aula, ele proporciona que essa aprendizagem ativa aconteça. Eu vou trazer assim bastante simples a maneira de explicar, até porque é um vídeo que vai servir para você que é educador, então você que conhece algum professor que ainda não utiliza esse formato de ensino, compartilhe esse vídeo com ele, mas vai servir para você também que está estudando começar a de fato utilizar algumas das coisas que eu vou falar aqui. Eu dividi esse vídeo em 4 partes. Primeiro eu vou falar o que é a sala de aula invertida e como surgiu, depois os benefícios e no final eu vou falar para você como que a gente faz isso aqui na Raise, como que a gente usa esse formato de sala de aula para de fato acelerar a fluência. Bom, o que é a sala de aula invertida? Eu tenho aqui um trechinho, né, do Hans Bergman, de 2012, que ele traz esse conceito. Ele fala: o conceito básico da sala de aula invertida é fazer em casa o que é feito em aula. Por exemplo, assistir palestras em aula, o trabalho que era feito em casa, ou seja, resolver problemas, você passa agora a resolver com a ajuda do seu professor. E aqui eu também tenho um trecho do John Bergman, que é um dos precursores da sala de aula invertida, e que ele fala: hoje praticamente tudo que alguém ensina ou aprende está disponível no YouTube. Não há necessidade de reproduzir, é preciso inovação. E é justamente isso que a sala de aula invertida traz, essa inversão de modelo. Em vez de você se conectar, né, se for online ou presencial, ir até o encontro do professor para ouvir ele falar, você utilizar esse tempo que é tão importante resolvendo problemas, discutindo, debatendo, fazendo tudo aquilo que às vezes fica para casa. Então esse é o conceito, é inverter, é utilizar o tempo de sala de aula, o tempo de contato com o professor para prática. E antes você consome a teoria. E como que surgiu esse modelo? Já tem desde 1990, mas ficou popular em 2007 com a Eero Sands e com John Bergman da Universidade de Colorado, onde eles davam aula numa universidade mais rural. E os estudantes daquela universidade, eles demoravam muito para ir para a escola, né, para ir lá para a universidade e voltar. E às vezes eles tinham que, pelo tempo, que como era bem afastado assim de onde eles moravam, sair mais cedo. Eles não conseguiam ficar até o final. E aí eles começavam, o Bergman e o Eero Sands, a gravar vídeo para o pessoal que não conseguia ficar até o final, conseguir acompanhar o conteúdo. E isso começou a dar muito certo, porque aqueles alunos, eles não precisavam necessariamente estar ali presencialmente para estar consumindo conteúdo. E eles começaram a pensar: se esses alunos podem consumir online, os outros também. E se todo mundo for consumir online antes, o que a gente vai fazer na sala de aula? E aí eles começaram a utilizar diversas metodologias mais ativas, como projetos, como dinâmicas, e utilizar aquele tempo para realmente resolver problemas. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre a sala de aula invertida com o Bergman, quando ele esteve aqui no Brasil, e entender melhor como funciona. E, de fato,
todos os benefícios que a sala de aula invertida traz para o processo de aprendizado. Como ele mesmo falou, tudo hoje em dia está disponível aqui no YouTube. Então a gente continuar com aquela cabeça de antigamente, de que somente o professor é o detentor da informação e eu preciso me conectar a ele para ficar só ouvindo, não faz mais sentido. Hoje em dia, e a gente já comentou aqui no canal inclusive, é preciso ter mentores, é preciso ter pessoas que nos ajudem nos problemas reais, quando a gente estiver ali no olho do furacão. Mas teoria você pode e deve consumir antes, estimulando inclusive o seu protagonismo. Então, foi assim que surgiu, né, a sala de aula invertida, primeiro para resolver esse problema desses alunos aí que não tinham tempo de ficar até o final, e aí eles começaram a colher os benefícios. E como benefícios, eu citei aqui quatro benefícios, mas tem vários também que a gente poderia estar falando sobre a sala de aula invertida. O primeiro é justamente o tempo, tá? O tempo em que você está com o mentor, ele é muito mais aproveitado quando o seu mentor, o seu professor, usa essa sala de aula invertida. Porque você pensa que de 1 hora, às vezes o professor ele leva meia hora para explicar um conceito, sanar as dúvidas. Se ele manda antes um vídeo, um material, um preparatório e você se compromete a fazer essa preparação, naquela 1 hora serve para tirar dúvidas e praticar. Então o tempo ele é muito mais otimizado, ele é usado para aquilo que realmente deve ser utilizado, que é partir para a aplicação, para o seu objetivo. No caso do inglês, o tempo maior é utilizado para conversar, para falar, para praticar, coisa que às vezes assistindo um vídeo você não consegue. O segundo benefício é maior foco na aprendizagem, na personalização. Quando você usa a sala de aula invertida, como você manda antes o conteúdo para estudar e também, em muitos casos, você manda antes exercícios também, você já consegue saber qual que é a dúvida daquele grupo, daquela pessoa, antes mesmo de encontrar com ela. Isso faz com que você prepare uma aula muito mais assertiva e que atenda de fato às necessidades, conseguindo trabalhar ali naquele ponto de dificuldade. Então, para ter uma melhor personalização, um melhor foco no aprendizado, a sala de aula invertida é essencial. O terceiro ponto de benefício da sala de aula invertida é o empoderamento do aprendizado. A gente fala muito aqui dessa questão de protagonismo. E não tem como você ser protagonista do seu aprendizado se você está ali dependente de só entender o conteúdo com o professor, de ficar dependendo da aula chegar para consumir. Quando você consome antes e se conecta com a pessoa, encontra o seu professor, você já vai muito mais certeiro, você já vai ali com a pergunta, você já vai com a dúvida para poder ser solucionada. E não fica ali só ouvindo como estudante passivo, entendendo, mas na hora que vai fazer, não tem ninguém para te ajudar. Então, de fato, você que é professor, fornecer essa autonomia para o seu aluno, é preciso que você inverta a sua sala de aula. É preciso que você forneça esse material antes para que ele possa começar o caminho do raciocínio sozinho, consumir, tentar entender por conta própria e na hora que conectar, ele tirar as dúvidas, perguntar, tá ali muito mais à frente do aprendizado. E outro benefício que a sala de aula invertida traz pra gente é uma aprendizagem muito mais colaborativa. Nos dias de hoje, com a internet, não existe mais isso do professor é o único detentor da informação. A informação está aí, disponível. Então é necessário a gente ter essa colaboração, fazendo com que o aluno, o mentorado, ele se sinta parte do processo também. Os dois juntos resolvendo aquele problema. E o mentor também ter essa humildade acima de tudo para admitir que não sabe de tudo que é possível. Vamos juntos procurar a solução, vamos juntos resolver aquilo. Então essa colaboração entre aluno, professor, mentor e mentorado, ela acontece muito mais quando o mentorado também tem um conhecimento prévio sobre o assunto
e consegue debater, consegue de fato ali estar participando junto da solução do problema. Dá uma olhada nessa pirâmide, onde ela exemplifica algumas etapas da sala de aula e as etapas que são feitas em casa e as etapas que são feitas dentro da sala de aula. Então, por exemplo, antes da aula, ver vídeo, ouvir podcast, recordar expressões, conhecer termos novos. Na aula é esclarecer dúvidas, discutir conceitos, trabalhar em grupo, utilizar essa colaboração e depois da aula revisar, rever os conceitos, desenvolver o projeto. Nisso também, quando você trabalha com a sala de aula invertida, você faz com que a porcentagem de absorção do conteúdo ela seja muito maior. Porque você vai ver o conceito antes, você vai praticar, aplicar e resolver e revisar, depois, fazendo com que aquela curva do esquecimento ela não seja tão alta. Então, é bem importante esse modelo, esse novo formato, Mas quais são as dificuldades, então, de adotar uma sala de aula invertida? Tanto por parte do professor quanto do aluno. Trabalhar com a sala de aula invertida exige, acima de tudo, uma gestão de tempo e organização. É preciso que você, estudante, entenda a importância de se preparar para a sua aula. Não simplesmente ir lá, chegar e na hora eu vejo. Quando você investe, é questão de 10 minutos, gente, de verdade. Aqueles 10 minutinhos antes para se preparar, você chega para a sua prática, para a sua aula, com muito mais propriedade do assunto. Então é preciso abandonar aquela cabeça de escola, que só vou para a aula, pronto, acabou, e começar a adotar uma postura diferente. Como é, por exemplo, numa reunião de trabalho, que você se prepara um pouquinho para a reunião acontecer e ser muito mais produtiva. Pelo lado do professor também, é preciso estar disposto a se desprender aí daquela coroa de professor. Porque se o seu mentorado, se o seu aluno, ele estudou antes, pode ser que ele chegue com perguntas que você não estava preparado. E tá tudo bem, professor. Isso não significa que você não é aí uma pessoa competente ou um grande profissional porque não sabe responder uma coisa ou outra. É preciso também se colocar no lugar de aprendiz e os dois juntos procurarem pela resposta. Então, é uma nova maneira de pensar, não tão nova assim, porém está sendo implementada por muitas escolas, universidades, e os ganhos, assim, são absurdos. Então, comece a olhar isso. Se você não trabalha, se você é professor e não trabalha com esse formato, tente uma vez ou outra implementar e vá colhendo os benefícios. E se você está estudando aí por conta própria, comece a, de repente, trazer essa mentalidade. Eu vou estudar um pouquinho, depois eu vou procurar alguém para sanar as minhas dúvidas, vou procurar alguém para ir direto ao ponto. Se você já faz aula com alguém, fornece esse vídeo, de repente, para a pessoa começar a se interessar pelo assunto, vocês treinarem uma maneira diferente de dialogar, de fazer essa prática. E na Raise, como que a gente faz isso? Bom, na Raise a gente tem a nossa ferramenta de estudos, onde tem todo o plano de estudos estruturado, e os nossos mentorados, eles já sabem previamente tudo que eles vão ter naqueles encontros. E a gente fornece para eles as videoaulas, para eles terem acesso ao conteúdo, introduzirem o assunto. Depois a gente fornece para eles exercícios, para eles validarem o conteúdo. E quando eles conectam com a gente faz uma revisão daquilo, só que uma revisão onde o mentorado explica o que entendeu. Sim, porque quando você explica para o outro, você aprende 2 vezes, você fixa muito mais. Depois da primeira etapa de explicar o que entendeu, a gente vai para a prática, falar, dialogar, fazer simulações reais. E aí a gente analisa para ver se o que estudou antes bateu com a prática da sala de aula e reflete pensando como que eu posso melhorar os meus pontos de dificuldades. E no final, ao longo da semana posterior àquele encontro, o mentorado ele tem mais exercícios para fazer daquele conteúdo, completando aí todo o ciclo da sala de aula invertida. Então eu espero que você tenha entendido um pouco como que essa sala de aula invertida funciona.
que você possa procurar mais sobre o assunto, trazer esse assunto à tona aí para educadores que você conhece, para professores, você utilizar também isso, e eu tenho certeza que você vai colher muitos benefícios. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber sempre que vídeos como esse, que possam te apresentar conceitos novos, surjam aqui no canal. Bye, bye!